Boa tarde, pessoal. Boa tarde! Antes de mais nada, muito obrigado à direção, à coordenação do Mackenzie, a vocês alunos, colegas empreendedores. E aí daqui a pouco vocês falam assim, poxa, mas calma aí, né? Como assim empreendedores? Eu vou dizer para vocês que todos nós somos empreendedores, a gente não precisa ter um CNPJ para ser empreendedor, pelo contrário, né? A gente tem que lembrar de onde a gente veio e como a gente veio. Mas fica aqui uma gratidão bastante grande a todo o colégio. É um mês super importante, o mês de aniversário do Mackenzie, 43 anos de colégio. E vocês representam o futuro do nosso país, o futuro da nossa sociedade. Eu tenho o privilégio de ter 2 filhos da idade de vocês e junto com vocês, eles vão dar o tom para o nosso futuro. Agora, nós que já somos empresários e empreendedores, a primeira coisa que a gente precisa fazer é levantar de onde a gente está e vir até vocês sempre que possível para contar para vocês como é que as coisas funcionam e o que é que vocês precisam fazer, pensar para que vocês estejam preparados e façam dessa geração de vocês a melhor geração. Eu tenho certeza absoluta que o mundo está em evolução. Quando eu penso na geração de vocês, eu entendo que vocês têm uma série de competências incríveis, competências que vão tornar a vida de cada um de vocês, a vida dos meus filhos, a minha vida lá na frente muito melhor. Então vamos embora, porque a gente hoje vai viajar, a gente vai percorrer uma jornada bastante interessante lá na frente. Eu vou fazer um convite especial para todo aquele que quer empreender a partir de já, tá bom? Bora? É o seguinte, primeira coisa que a gente precisa se situar. Hoje, quando a gente vai para a rede social, a gente só tem foto bonita. E aí, a hora que eu vou para a primeira página aqui da minha apresentação, eu conto para vocês que eu tenho 30 anos de carreira, eu conto para vocês que eu sou CEO e fundador de um grupo que se chama R70, com empresas no Brasil, nos Estados Unidos, na China. Eu sou um grande gerador de riqueza há muitos anos, onde eu gero riqueza para as empresas para quem eu trabalho. Eu trabalhei basicamente em 2 multinacionais, uma japonesa, Sony, que fez muito sucesso, e uma alemã, mas na R70 eu também sou um grande gerador de riqueza. E quando a gente olha para a riqueza, eu falo assim, poxa, eu já gerei para as empresas R$500 milhão de faturamento, mais de 50 milhões de lucro líquido, que é dinheiro no bolso. Viagens de negócios, mais de 100 para fora do Brasil. Dessas mais de 100, metade foram para a China, pelo menos. Bate e volta para a China sempre foi uma constância para mim nos últimos 15 anos. Essa é a foto bonita, né? Host de podcast, olha que legal. Host de podcast, mentor, palestrante, isso é bacana demais. Só que essa palestra não é sobre mim, essa conversa é sobre vocês. A minha preocupação não é comigo, a minha preocupação é com cada um de vocês. E aí o início da minha viagem aqui com vocês, ela tem que andar um pouquinho para trás. E aí a gente precisa entender o seguinte, de onde a minha vida começou, que é diferente da de vocês. Cada um de nós somos únicos, né? Nós não somos nem diferentes, né? Porque a partir do momento que a gente fala
que cada um de nós somos diferentes, a gente está assumindo a possibilidade de nós sermos iguais, não somos, nós somos únicos, e eu tenho que dizer para vocês que eu larguei muito atrás. Eu larguei muito atrás. Eu basicamente nasci em Jandira, que está aqui perto. Meus pais chegaram em São Paulo com uma situação econômica bastante difícil. Minha mãe veio de Alagoas em cima de um caminhão e ficou alguns dias hospedada com os irmãos, com os meus avós na Estação da Luz, esperando que viesse uma luz para o meu avô e ele conseguisse um trabalho. Meu pai veio de Brasília, ele é mineiro, mas estava em Brasília. Com 18 anos de idade ele jogava muito bem futebol, foi eleito o melhor jogador do Distrito Federal, veio para São Paulo cheio de sonho, mas naquela época a medicina não era evoluída como hoje, e o meu pai tinha uma lesão na perna, jogava no gol, passou por São Paulo, Corinthians e outros clubes, reprovado em todos, teve que trabalhar. Então a vida nunca foi fácil para eles. E foi num ambiente de dificuldade econômica que eu nasci. Mas o que é que eu tive do meu pai? O que eu tive da minha mãe? E esse é o arranque inicial. E o convite que eu faço para vocês, a hora que eu vou dando exemplos da minha vida, porque aqui eu estou praticamente desnudo para vocês. Eu quero dizer exatamente como é que foi a minha trilha, né, pontos difíceis e pontos bem legais, para que vocês reflitam em relação à vida de vocês. Então a primeira coisa que os meus pais me deram foi amor. E isso é muito legal. Porque se a gente parar para pensar, a gente quer ser feliz, a gente quer sucesso, a gente quer dinheiro, a gente quer que as coisas funcionem, mas a nossa felicidade está enraizada no amor. E eu tive muito amor. E o que significa ter amor do meu pai e da minha mãe? Eu, há 30 anos atrás, estava sentado num banco do colégio com vocês. A foto, aliás, ali é da minha formatura do ensino médio. Fiz colégio técnico em eletrônica. Não teve um dia que eu cheguei em casa à noite, eu estudava à noite para trabalhar, que o meu jantar não estava pronto e quente. Isso é muito louco, porque hoje você manda a localização para a mãe, né? Tô chegando daqui 12 minutos e meio. Naquela época não tinha nada disso. Ônibus, trem, caminhada. Mas eu entrava em casa, a panela estava quente. Isso é amor. O que eu tive do meu pai foi exemplo. Meu pai trabalhou 20 e tantos anos numa empresa, não existia sair de uma empresa para outra, não existia ser demitido ou pedir demissão. E aí, sem sentar comigo, porque a gente está falando de 30 anos para trás de vocês, eu tenho 45, o meu pai, ele me educou pelo exemplo. E aí eu aprendi o seguinte, vou conversar com vocês aqui durante alguns minutos, mas o mais importante não é o que eu vou dizer para vocês. O mais importante é como eu me porto diariamente, como eu pretendo me portar se vocês tiverem interesse de continuar uma caminhada comigo fora daqui, porque falar a gente fala qualquer coisa. Meu pai ele falava muito pouco, aliás, ele fala muito pouco. Mas ele é um homem de muito caráter, que tem exemplos para dar e vender quieto. Isso é bem legal. Então, eles já funcionaram como base. Dinheiro não tinha, não. Andar de avião, esquece. Eu, quando criança, avião era no máximo levantar uma vassoura para tentar tocar o céu e pegar um avião. Não dá, fora de cogitação. Sabe o que a gente fala? Vamos para o Nordeste, para resort. Não fazia parte do meu contexto. Né? Saí fora de São Paulo, eu saí 2 vezes. Uma para Minas e uma para o Paraná. As 2 de ônibus para visitar parente. Acabou. Né? Assim foi o meu começo. Né? E aí o que mais que a gente pode compartilhar? Meu pai tinha carro. E onde a gente morava em Jandira, ter carro já era um privilégio. A minha esposa fala que a gente era rico, porque a gente tinha um carro. Um carro com 20 anos de uso, mas era um carro. Um carro que não tinha 2 bancos na frente. Só tinha o banco do motorista. Porque o banco do passageiro, ele foi soltando, até que chacoalhava demais, meu pai arrancou e colocou um bloco. Então a minha mãe sentava no bloco, de costas para o painel, e a gente saía por aí. Só que o assoalho do carro também rebentou. E aí a gente olhava assim para o chão e via a avenida, via a rua. E não podia botar o pé. Aí a gente colocou uma madeira. Então era um carro que tinha o banco do motorista, um bloco e um buraco. Aí a madeira. Mas era um carro. Era isso que a gente tinha. E o que eu queria? Eu queria essa vida para mim? Não. Não quero.
Eu quero a parte boa, eu quero o amor, eu quero o carinho, eu quero atenção, mas eu quero ter um carro que não tenha buraco. E como é que faz para ter um carro que não tenha buraco? A gente tem que empreender. Empreender como? Abrindo o CNPJ? Não, óbvio que não. 14 anos de idade, 15 quando eu comecei a trabalhar, de jeito nenhum, a gente faz o que tem que fazer. E o primeiro insight que eu queria compartilhar com vocês aqui sobre empreendedorismo é que empreender não é abrir um CNPJ. Quando a gente abre um CNPJ, a gente vira empresário. Empresário não é empreendedor. A gente, para ir para a barriga da nossa mãe, empreendeu. A gente lutou contra milhões que queriam chegar no mesmo lugar que a gente. Normalmente chega um, às vezes 2, 3, 4, muito raro e parou por aí. E dentro da barriga da nossa mãe? Para pensar. A gente teve que empreender para aguentar 9 meses lá dentro. A gente era um nada. A gente era um grão de arroz que virou um grão de feijão, que foi tomando forma, o coração foi batendo, a gente foi crescendo. E quando a gente nasce, sabe mamar? Não, empreender de novo, tem que mamar. Sabe andar? Não, tem que engatinhar, estamos empreendendo. E empreender, gente, é muito legal. Mas não é abrir CNPJ. Empreender é muito legal. Pega uma criança de 2 anos de idade e ensina a contar. 1 mais 1 é igual a 2. A criança não vai responder 2 amargurada, vai responder 2 sorrindo. Porque ela está entendendo que ela está chegando no objetivo dela a hora que ela empreende. Então a gente precisa, para que as coisas funcionem, a gente precisa gostar do que a gente faz, gostar de empreender antes de abrir um CNPJ. Acho que esse é o ponto crucial. A gente tem que gostar bastante. Eu sabia nada das coisas. O primeiro emprego meu foi como feirante e ajudar o meu avô. Por que ajudar o avô? Para ganhar dinheiro? Não. Comer pastel talvez, que ele sempre me dava uns 2 lá na feira. Mas é para ajudar. Como é que eu olho? E esse tem que ser o treino. Olha só, 12, 13 anos de idade. Mas como é que eu olho para o meu avô, que era no máximo da minha altura, carregando barraca de feira, e vou olhar com cara de paisagem? A gente não pode olhar com cara de paisagem para as coisas. A gente tem que levantar e falar assim, vô, deixa que eu carrego. Fala, não, meu filho, mas é que para carregar isso aqui tem que acordar às 4 da manhã no domingo. Fala, não tem problema, eu acordo com o senhor. E vamos carregar. E sabe o que acontece no final do dia? Você fica feliz porque você ajudou. O difícil é só o arranque. O difícil é levantar da cama sem apertar o soneca. Mas a hora que a gente levanta dá certo. Depois de trabalhar como feirante, eu fui fui entregar marmitex. Minha mãe com meu tio, uma época, inventaram de fazer marmitex e tinha que entregar lá em São Paulo. Então eu entrava dentro de um trem com uma caixa de isopor cheia de marmita dentro, e inevitavelmente a segurança me parava do trem, achando que eu estava vendendo sorvete. Aí tinha que abrir a caixa, mostrar que era marmita, abrir a marmita, mostrar que tinha comida, confusão, mas era legal. Era legal, você fala assim, nossa, mas como assim, entregando marmita? Entregando marmita, porque entregando marmita eu estava ajudando minha família. Ganhando quanto de dinheiro? 0, só empreendendo. Até que um dia eu perguntei para os meus amigos, eu devia ter lá 13, 14 anos de idade, o que era ser executivo, porque não tinha internet. E aí ele me respondeu, eu falei assim, pô, você não sabe o que é ser executivo? Executivo é um cara que bota a gravata, pega o avião e vai para o Rio de Janeiro. Isso para mim era ser executivo. E aí eu falei assim, então eu quero ser um executivo. Porque eu quero pegar avião, eu quero ir para o Rio de Janeiro, eu quero ser esse negócio aí que o executivo, fazer esse negócio que o executivo faz. Mas eu não sabia como. E aí, na mais alta inocência, um dia eu levantei, depois de um jogo de futebol na rua, e falei assim para eles, amanhã eu vou trabalhar na Constran. Constran era uma construtora grande da época. Vou ser office boy lá. Mas não é assim que consegue emprego. Você tem que ver se a Constran precisa de office boy. Mas sabe o que significa levantar e falar assim, vou lá trabalhar na Constran? Significa o seguinte, vem comigo e presta atenção numa coisa interessante. Lá na época de Cristo, tinha um escravo romano que foi liberto, chamado Epicteto. Esse foi um dos 3 caras que desenvolveram a filosofia do estoicismo, que vale super a pena conhecer. Epicteto basicamente explicou, 2000 anos atrás, o que acontece até hoje, que é assim, na nossa vida a gente tem 2 lados. Tem o lado 1 e tem o lado 2. Lado 1 é tudo aquilo que a gente pode fazer, tudo que a gente pode controlar. Então eu quis vir aqui dar palestra. Eu quis vir aqui conversar com vocês, mas para vir aqui eu tive que ver se o Mackenzie queria. A decisão do Mackenzie não estava na minha mão, mas ligar estava. Eu me preparei para falar com vocês. A minha família se preparou para eu falar com vocês. A minha equipe se preparou para eu falar com vocês. Isso está no meu domínio. Esse é o lado 1. Só que às vezes, vou contar para vocês, não dá muito certo. Às vezes você se prepara. E pensem aí no banco de vocês, se prepara tanto com a prova,
tanto para um trabalho, tanto para uma apresentação, e você levanta meio que com o pé esquerdo. Sabe quando as coisas não funcionam, as ideias não vêm? E aí, nesse lado 1 da vida, é assim, quando dá certo, o nome do que dá certo, que a gente planejou, é sucesso. Mas quando não dá certo, a gente chama de fracasso. Não dá para fracassar a vida inteira. A gente precisa de sucesso. Então, quando as coisas não funcionam, e se essa primeira não funcionar, eu tenho uma segunda daqui 1h30, eu tenho que reverter para a segunda. Porque eu não quero sair do lado 1 da vida. O lado 1 da vida é muito legal. E o lado 2? O lado 2 é perigoso. O lado 2 é onde a maior parte das pessoas fica. O lado 2 é aquele lugar onde a gente não tem controle de nada. As coisas só acontecem. E normalmente, quando as coisas acontecem de surpresa, elas não são boas. E aí a gente chama de azar. Quantos de nós, eu me incluindo, perdemos tempo da nossa vida falando que a gente não deu sorte? Ah, eu não nasci em Alphaville. Pensava quando eu tinha nascido em Jandira. Ah, eu não tenho um carro sem buraco. Ah, eu não tenho uma escola como Mackenzie. Eu não falo inglês. Eu não tenho... Esquece, gente. Não tem. Bora pro lado 1, dizia Epicteto. E eu tenho um exemplo muito legal do que é pensar pro lado 1. Pandemia pegou vocês no aniversário de 15 anos. Eu tenho 2 da idade de vocês. Minha filha, quando fez 15 anos, escolheu viajar ao invés de ter uma festa. Teve que esperar, pandemia. Não tem o que fazer. Pandemia é lado 2 da vida. Lado 1 é esperar em paz. E aí, depois que a pandemia passou, ela falou assim, eu quero viajar, eu quero ir para Nova York, eu quero conhecer Nova York. Eu falei, filha, eu te levo, vamos nós 2 para Nova York. Só que o meu visto não saiu. Eu tinha que renovar o visto, chegou o dia de viajar e eu não tinha visto para embarcar. E o cenário foi o seguinte, aeroporto de Guarulhos, minha esposa com a minha filha caçula embarcando para Disney, e eu com a menina que tinha feito 15, querendo ir para Nova York, só que não tinha visto para embarcar. Não tem problema, embarcamos as 2. A hora que as 2 embarcaram para Disney, minha filha olhou para mim, deu um sorriso, ela tem uma característica que é só dela, quando ela chora, ela ri, é esquisito, mas é assim que funciona. Né? E aí ela riu, aí eu falei, você tá rindo ou chorando? Ela foi chorando, mas rindo. Aí eu falei, filha, não tenho o que fazer. Vamos tomar um sorvete. Isso era 3 da manhã. A gente encostou numa padaria para tomar um sorvete. Aí eu pensei assim, filha, eu não vou conseguir te levar para Nova York. Não dá. Vamos ter que esperar pelo menos mais um mês. Mas dá pra gente voltar para casa, dormir umas 2 horas, pegar o carro e ir pro Uruguai. Vamos? E ela falou, vamos. E a gente passou 2 semanas dentro de um carro, parando a cada 6, 7 horas num lugar diferente. Uma das melhores viagens que a gente fez na vida. O choro, porque ele embarcou para Nova York, faz parte. E a gente não consegue controlar. Mas a gente precisa voltar para o lado 1. Falar assim, não tem Nova York, o que tem? E sabe quanto tempo a gente passou no Uruguai? No Uruguai? Minutos. Porque depois de andar 1.600 quilômetros e chegar em Chuí, divisa do Brasil com o Uruguai, a gente entendeu que para entrar no Uruguai eu tinha que ter feito aqui em São Paulo uma autorização para eu entrar com o meu carro no Uruguai. Eu não tinha autorização. Mas a gente tirou uma selfie na divisa e a gente voltou feliz. Assim pode ser a nossa vida. E a minha sugestão para vocês, a minha recomendação, aliás, para vocês, é que toda vez que alguma coisa não funcionar do jeito que vocês planejaram, faça de novo. E tudo que aconteceu com vocês e vocês não têm como resolver, muda o foco. Isso é empreender. Isso é fazer as coisas funcionarem e darem certo. Mas lembra que eu falei que eu levantei um dia depois do jogo de futebol e falei que ia trabalhar na Constran? O inimaginável aconteceu. Cheguei na Constran, tinha uma placa precisando de office boy. Preenchi lá papel, que hoje nem sei se tem mais papel, teste não sei das quantas e tal. Voltei para casa. Cheguei em casa, já tinham ligado, dizendo que eu estava aprovado, podia começar. Eu tinha conseguido o primeiro emprego, carteira assinada. O que significa? Né? Significa que eu conseguiria, por exemplo, ter independência. Aí eu até coloco ali, nada aqui é para esconder, não. Quanto eu ganhei? Eu ganhava um salário mínimo, 15 mil reais no ano, dinheiro de hoje, atualizei tudo. É isso que é o primeiro trabalho, é assim que funciona.
Como assim independência? Você tá louco com um salário mínimo? É que é o seguinte, gente. Na idade de vocês, eu queria ir e vir sem sequer pedir permissão para os meus pais. Mas como é que eu penso em sair, falar para o meu pai assim, pode confiar, pai, eu vou, mas eu volto, eu sei me cuidar. Tem um dinheirinho aí para eu pegar um ônibus? Não queria falar isso. Ô pai, tem um dinheiro aí para o sorvete com a namorada? Não, não dá. E o trabalho? O trabalho vai conseguir me dar isso. O trabalho eu mostro que eu sei andar do lado de fora do ônibus, porque eu ia de ônibus, ia pendurado na porta do ônibus, o ônibus é muito cheio, muito cheio de manhã. Quem teve já felicidade ou infelicidade, sei lá, de pegar um ônibus em horário de pico, sabe do que eu estou falando? Você vai parecendo uma sardinha, no meu caso era do lado de fora, de Jandira para São Paulo, 1h30 dentro do ônibus. A minha senha do banco é 097-271 até hoje, 097 era o ônibus da ida, 271 era o da volta. É isso aí. E vamos que vamos, né? E aí eu queria independência. O que mais que eu queria? Eu tive que aprender a resolver problema. Porque é o seguinte, querer trabalhar de office boy foi legal. Ir para São Paulo também. Chegar em São Paulo e descobrir que eu não sabia nem onde era a Avenida Paulista foi terrível. Porque eu morava em Jandira, não tinha Waze. E aí como é que faz? Tem que aprender. Aprender como? Estudando. Pegando guias de ruas que existiam na época, que eram umas revistas enormes, e vamos estudar onde é a Avenida Paulista. E vamos aprender e vamos ficar bom. Alguns anos depois, quando algumas pessoas se perdiam em São Paulo, me ligavam. Falaram assim, tô vendo uma ponte verde com um prédio amarelo do lado. Onde eu tô? Eu falei assim, não sei. Vai dirigindo aí, espera a próxima ponte. A próxima é azul, já sei, está na marginal, na Ponte das Bandeiras. Aprendia. Como? Estudando. Isso é muito importante lá no primeiro emprego, isso é empreender. E depois, dados. Cada um tem uma característica. Minha esposa gosta muito de dados às vezes. Eu sempre. Dados sempre fez parte da minha vida. Mas como é que a gente usa dados? A gente tem que saber onde a gente quer parar. Então tudo, com 15 anos de idade, eu planilhava sem ter Excel, planilhava no caderno, tudo. Eu sabia quem mais usava os meus serviços como office boy, quanto tempo eu levava cada dia para ir trabalhar, eu tinha tudo planilhado. E planilhando eu raciocinava e sabia quanto de dinheiro eu tinha que ganhar para que com 18 anos de idade eu pudesse comprar um carro. Esse era o meu sonho. Fiquei 1 ano trabalhando como office boy, fazia colégio técnico e aí arranjei um estágio. Aí eu fui trabalhar na Sony. Aí minha vida começou a mudar. Estagiário muda muito, para pior. Você entra na empresa, o cara olha para você e fala assim, oi estagiário. Tem 2 meus aqui, aliás. É um sentimento esquisitaço a hora que o cara fala estagiário. Você tem o seletista, que é o cara efetivado, e o estagiário. Sabe no que isso me afetou? 0. Sabe como é que deu certo? Olha que interessante. Como é que eu fui efetivado lá na Sony? Era assistência técnica consertando o produto. Eu nunca soube consertar direito, nunca aprendi. Estudei, mas não aprendi. Só que é o seguinte, lembra da história do guia de ruas? Eu ajudava os técnicos, eles tinham que fazer serviço no campo, eu abria o guia de ruas e ia navegando para eles, eles chegavam nos lugares. Ninguém conseguia fazer isso. Eu achei um diferencial, o guia de ruas. E uma outra coisa que eu aprendi a fazer, e acontece até hoje, 30 anos depois, um chefe meu português, quando eu era estagiário, me explicou o que era engajamento. Engajamento é quando você mergulha no lago. Só que ele me explicou de um jeito diferente. Ele falou assim, menino, eu vou saber se você está engajado com a empresa ou não, se você sonhar com a empresa e pensar nela tomando banho. Eu falei, cara, mas como é que eu vou pensar, como é que eu vou sonhar com a empresa? Não dá para programar. Cara, dá. Quantas vezes eu sonhei com a televisão que estava quebrada, pegava o trem 5h30 da manhã, 1h30 para chegar na Sony, na Barra Funda, ia direto lá para a bancada, trocava aquele componente que eu tinha sonhado, bingo, e deu certo. Isso é engajamento. Eu preciso que vocês, junto com os meus filhos, junto com toda a geração da idade de vocês, que vocês tenham engajamento. Foca naquilo que vocês estão fazendo, vocês vão começar a sonhar e não vai doer. E vão pro banho refletindo. Eu falo para minha mulher hoje, você é imediata, você me faz uma pergunta agora, quer que eu te responda no minuto seguinte, deixa pelo menos eu tomar banho. Porque aí eu vou pro banho e vou pensar, vou refletir, vou dormir, acordo no dia seguinte, chego na empresa contando o que a gente conversou no dia anterior no jantar. A gente precisa refletir para a gente engajar. Isso é fundamental e muita coragem. Sem coragem, a gente não é efetivado. Estagiário ganha pouco, é maltratado. Muitas vezes. Na minha época, muito pior.
mas a gente tem que ter coragem. E aí quando você é efetivado, a impressão que você tem é que vai acabar os problemas, vai nada. Eles aumentam de tamanho. Quando você vira um seletista, quando você tem um emprego, você tem um monte de profissionais querendo tomar o seu lugar. Como? Na maldade? Não, nem sempre, mas é na competência. E aí você tem que ter muita coragem, muita coragem. Eu tive um cara fundamental na minha vida, o nome dele era Oscar, japonês. O Oscar era demoníaco, mas sem ele eu não estaria aqui hoje. O Oscar me aterrorizava 30 anos atrás. Lembra que meu pai não mudava de emprego. Então eu entendia que homem não podia mudar de emprego, olha só. E o Oscar falava assim para mim, amanhã eu vou numa loja de shopping. Se eu chegar na loja e o seu material promocional não estiver lá, você está demitido. Eu falava, pô, mas que shopping você vai? Eu falei assim, não sei, surpresa. Eu era um. Como é que eu vou saber onde o japonês vai, meu? Não dá para saber. E aí aprendi com uma amiga minha, que tinha uma equipe enorme, ela mandava uma mensagem, hoje seria o WhatsApp, naquela época era pager, um negócio que ficava aqui assim no cinto, mandava uma mensagem para a equipe dela, falava assim, ó, preciso que ajude um amigo meu. Coloca material promocional na vitrine de rádio para carro, porque amanhã vai um japonês. Se não tiver material, o cara perde o emprego. Aí eles colocavam, eu chegava lá com o japonês, o material estava lá. Aí eu vencia o Oscar. Mas depois de algumas semanas, o Oscar falava assim, você está fazendo alguma coisa que eu não sei, para roubar. Agora é o seguinte, quando a gente chegar na loja, se o vendedor não te chamar pelo nome e falar, oi Sony, você está na rua. Aí entrava em ação a minha amiga, que mandava uma mensagem de texto e falava assim, chegou um japonês com um menino com a camisa da Sony, manda chamar de Alexandre. Se não for o Alexandre, o cara vai falar, não sou eu não. Aí tudo bem, mas chama de Alexandre, dava certo também. E assim eu fui vencendo o Oscar. E o que foi acontecendo à medida que eu ia vencendo o Oscar? Eu fui antevendo as coisas, eu fui me preparando. E aí o Oscar parou de me surpreender. Só que antes do Oscar, aconteceu uma coisa muito louca. Eu era técnico, formado, e fui parar numa linha de produção de uma fábrica. Trabalhar em linha de produção é terrível. O lugar que eu trabalhava era uma sala escura que não podia ter nada de luz. Ficava eu e uma menina dentro da sala, os dois, o dia inteiro, no escuro, ajustando tela de monitor para computador. Eu resisti também. Aquela menina que ficou no escuro comigo 2 anos, hoje é minha mulher. É a mulher da minha vida. Sem aquele momento, eu não teria conhecido a minha mulher. Então, tudo que a gente passa na vida faz parte. A gente só vai entender lá na frente. Mas é bastante interessante e importante. A gente tem que ter também a chamada resiliência. Depois do Oscar, eu aprendi a treinar. Falei assim, eu tenho que vencer esse japonês. Como? No treino. E treinava que nem um doido. Aí um dia me falaram sobre imposto. Falaram assim, no Brasil existe ICMS, IPI, PIS, COFINS, ISS, um monte de imposto. Cada um tem um cálculo diferente, aprendi todos. Porque o Oscar um dia ia me perguntar sobre ICMS, eu só não sabia quando, eu me preparei. Eu treinei. Aí um dia o Oscar saiu e veio um brasileiro chamado Eduardo. O Eduardo, quando sentou comigo, eu já era vendedor e atendia só a lojinha pequena, inexpressivo, que se vendesse ou não vendesse, não ia mudar a vida da Sony. O Eduardo, quando sentou comigo, perguntou o que eu fazia. Eu mostrei para ele, aí ele falou assim, já para minha sala. Eu falei, lascou, mais um que vai mandar embora. Só que quando eu cheguei na sala do Eduardo, ele falou assim, você não vai atender nunca mais esses clientes pequenos. Ninguém faz o que você faz. Eu falei assim, como assim? Ele falou, cara, você sabe tudo dos seus clientes. Você sabe quem compra, quem comprou, quem não vai comprar mais, quem paga menos, chama para a sala outro dia. Eu falei assim, agora é a cabeça. Ele falou assim, vamos implementar um sistema novo, chamado SAP. Quem já implantou um SAP, ou já viu um SAP, ou vai ver um SAP, vai ficar aterrorizado. E o Eduardo fala assim, eu quero que você participe da implementação do SAP. Você tem que contar para a SAP tudo que a gente precisa na equipe de vendas, porque você conhece tudo de vendas. Aí eu falei, tá bom, e o Extra? Ele falou, não, o Extra você continua atendendo. E a FINAC? A FINAC você também continua. Putz, ganhei só uma coisa a mais. E mais longe da minha casa. A gente tinha que chegar mais cedo. E vamos lá. Porque o Eduardo me resgatou por causa do treino. E depois que o Eduardo me resgatou e eu implementei SAP, eu fui ganhando prêmio e fui sendo promovido. Olha que interessante. Sem a coragem, sem a resiliência, sem o treino, sem o Oscar, não teria tido sequer Eduardo. E deu muito certo. E aí eu comecei a servir dentro da Sony como exemplo. Tudo que eles iam falar,
de performance, usava meu exemplo, me dava lá um troféu, um não sei o que, tututu. Isso é muito legal. Não porque está lá aparecendo e falando assim, ó, sou eu, cara, não é isso. É porque a gente começa a perceber que dá muito certo na vida empreender. E aqui eu estava empreendendo. Chegou o dia de ir embora. Eu fui ranteado por um profissional que caça talentos e me ofereceram uma entrevista numa empresa alemã. Eu nem sabia o que era entrevista. Fiz uma apresentação achando que estava indo para uma reunião. E deu super certo. Quando eu contei para o meu chefe na Sony, disse para ele que ia embora, ele não resistiu, não fez nenhuma contraproposta, deixou as portas abertas, depois eu recebi um convite para voltar. Mas por que eu saí, depois de 10 anos, com a porta aberta? A ética. É fazer o que é certo. Eu nunca fiz o que é errado para a empresa. Eu nunca lesei a empresa. Eu nunca pensei... Volta aí. Eu nunca pensei numa maneira de me promover danificando a empresa. E a empresa vê isso. E de onde vem essa questão da ética? A ética a gente vai ter que buscar como exemplo. Eu, graças a Deus, tenho 2. Eu tenho do meu avô e do meu pai. Meu avô morreu ano passado, com 98 anos de idade. 3 dias antes de morrer, ele chamou meu pai e falou assim, ó, preciso de uma ajuda sua. Eu sou cristão, tenho que pagar dízimo, pandemia, parei de ir para a igreja, né, e estou com 6 meses de dízimo atrasado, tem que pagar. Meu pai falou, quanto é que é? Ele falou, 3. Meu pai falou, 3 o quê? 3 mil? Eu falei, não, R$3 por mês é o que eu devo. Será que tem alguém que pode levar R$18 lá na igreja? Aliás, filho, leva 21, porque semana que vem vai vencer o 7º mês. Ele estava morrendo, ele sabia que estava morrendo. Mas é o seguinte, não importa o valor. Quando você tem ética, você faz aquilo que é certo. Não interessa se é 18 mil ou 18 milhões. E um outro exemplo vem do meu pai. Trabalhou 20 e tantos anos numa empresa. Aí a empresa começou a entrar num problema financeiro enorme e parou de pagar fornecedor. Não pagava mais ninguém. Ninguém. No aniversário do meu pai, dia do aniversário dele, ele me contou ontem à noite no jantar, o dono da empresa falou assim, Zé, liga numa transportadora diferente que não nos conhece e contrata o serviço com eles. Meu pai falou, não vou ligar não, porque você não tem transportadora mais e quer prestar serviço, você quer uma nova que não te conhece, mas você não vai pagar? Ele falou, não, se eu vou pagar ou não, o problema é meu, eu estou mandando você ligar, você vai ligar. Meu pai falou, não vou não, estou indo embora. Enganar os outros eu não engano não. Deixei o emprego para trás. O que me custou? Eu nem sabia que era isso que tinha me custado. Eu fazia faculdade, estava no 2º ano, quem pagava a faculdade era o meu pai. Ele não contou essa história quando ele chegou em casa. Ele só chegou em casa e falou que não teria mais dinheiro para pagar a faculdade. Entre pagar a faculdade do filho dele, não existia outra opção para mim. Eu precisava do dinheiro dele. Entre pagar a minha faculdade e enganar alguém, ele deixou de pagar a minha faculdade. Isso é ética. Isso a gente carrega conosco. Isso transita no nosso corpo o tempo inteiro. Pô, Alexandre, mas eu já errei várias vezes e não fui ético. Como é que faz? Muda a partir de agora. Começa a falar a verdade desde já. Ah, mas a verdade às vezes dói. Não tem problema. Deixa doer ou não faz o errado. Minha filha vai pra balada. Eu falo pra ela, bonitona, o negócio é o seguinte, você pode ir fazer o que você quiser, se diverte à vontade. Só não faça o que você não pode me contar depois. Mas eu nem digo o que ela não pode me contar. Eu não estou escrevendo uma lista do que ela não vai poder me contar. A recomendação é só essa. Vai e faz o que você quiser. Desde que você possa me contar. Tudo bem. Isso é ser ético. A gente tem um combinado, a gente tem que seguir. Mas aí eu fui lá para a Siemens, foi onde minha carreira explodiu. A Siemens foi o último celeiro antes do CNPJ. Chegar na Siemens foi uma aventura que vale a pena compartilhar com todas as pessoas desse planeta. Porque a Siemens é muito grande, a Siemens é alemã. Os alemães, não sei se aqui tem descendentes de alemães ou alemães, minha filha estuda com alemão, inclusive, mas o alemão, ele vai criticar sempre o chinês em termos de organização. O chinês é bagunçado, o alemão faz as coisas tudo certinho. O produto alemão é bom pra caramba, por isso que é caro. O chinês é barato porque não é tão bom assim. Com ressalvas. Cheguei na Siemens para trabalhar como coordenador de vendas. Entro no meu primeiro dia, vou até o meu chefe, gerente de vendas, e pergunto para ele, começo por onde? Ele fala assim, por onde você quiser. Eu falei, mas o que tem para fazer? Ele falou assim, vai lá no estoque e vê o que a gente tem de rádio para carro e vende. Eu falei assim, como assim? Mas qual é o preço? Ele falou, faz o preço que precisar. Cara, era uma zona. Era uma zona, primeiro dia. E aí o ownership que tem ali, que é um nome bonito,
é sentimento de dono. Eu olhava para ele e não acreditava. Eu falava assim, cara, isso aqui é uma multinacional alemã, fatura R$ 1 bilhão. Como assim faz o que precisar? Não tem processo, não tem organização? Eles não tinham nada, zero. E aí eu tinha uma decisão pela frente. Eu podia me esconder na Siemens. Sei lá quantos mil funcionários, faz o que precisar, era só fazer devagar. Eu virei para trás e falei assim, esse negócio agora vai ser meu. E vai dar dinheiro pra caraca. Pra quem? Pra Siemens, é óbvio, ela que paga o meu salário, mas esse negócio é meu. Liguei para todos os representantes, Brasil inteiro, chamei um por um para uma reunião em São Paulo. Os caras falavam assim, você vai pagar a passagem? Eu falei, não. Ah, mas e como é que eu vou? Eu falei, não sei, de carro, de avião, de carroça, do jeito que você quiser, de ônibus, mas eu não vou pagar tua passagem, você que vem, eu tô chamando para reunião. Aí os caras já chegaram entendendo que os negócios lá iam mudar. Engenharia, tive o maior embate da minha vida com o diretor de engenharia da Siemens, Gilberto, depois virou amigo quando eu saí de lá. Mas eu chegava para ele e falava assim, eu preciso de produto. Ele falou assim, daqui 3 anos eu entrego. Eu falei, nem a pau, esquece. Ele falou palavrão aqui, não pode. Mas ele falou assim, nem a pau. É para o ano que vem no máximo. O cara falou, pô, mas e qual é o compromisso que você me dá de venda? Eu falei, não sei, eu preciso do produto. Pegava os engenheiros do Gilberto, saía com os engenheiros do Gilberto, para campo, para fábrica, para não sei o que, o negócio era meu, gente. E muitas vezes, quando a gente entra lá no nosso primeiro trabalho, a gente vai querer que a empresa entregue tudo para a gente. E se a gente trabalhar na empresa da nossa família, meu filho hoje trabalha comigo, eu falo para ele o seguinte, bonitão, esquece, cara, a empresa tem que entregar, levanta e vai buscar, porque o negócio tem que ser nosso. Esse quadradinho aqui é meu. Ah, mas você está no Mackenzie. Ué, mas a Andréia deixou eu vir aqui, isso aqui agora é meu. Ah, e quem que está conversando com você? Sou eu, a responsabilidade é minha também. Sentimento de dono da vida. E aí depois que eu tomei posse do pessoal de compras, de logística, de fábrica, de não sei o que, entendi que a gente não ia chegar no faturamento que eu queria. Eu falei, pô, eu preciso expandir esse negócio. Para onde? Vou para o México. Nunca tinha viajado para fora do Brasil. Para ter uma ideia, eu fiz uma burrice quando eu desembarquei no México, naquela época, em 1994. Eu cheguei no México e achava que fazer ligação telefônica era grátis. E ligava. Você está rindo? Estagiário rindo? Amanhã você passa na regata. Cara, eu cheguei no México, eu ligava para casa e ficava conversando com a minha mãe. Chegou a conta na Siemens. A conta de telefone era mais alta que o meu salário. Tive que pagar. Não porque a empresa me obrigou, mas é porque eu fiz uma burrice. Cara, eu não posso lesar a empresa. Eu devolvi o dinheiro para a empresa. E aí depois de levar para o México o negócio, entender que somando Brasil e México eu não ia chegar onde eu queria, eu fui para a Alemanha. Aí eu fui para a matriz. Aqui não adiantava mais brigar, mas eu fui para lá, falando que precisava de dinheiro, que precisava de produto, que precisava de ajuda. Mas a Alemanha também não conseguia me entregar. Aí eu organizei uma reunião com a ajuda do meu chefe, que já era diretor, ele era diretor, eu era gerente, com toda a diretoria e o presidente da empresa. Empresa alemã. E aí eu vou e falo assim, a única solução para a gente é a China. O cara fala, você tá louco? Eu falei, não, é a China. E como é que veio esse tá louco? Não é jogado assim. Sala de reunião de diretoria, sala fechada, apresenta os motivos pelos quais eu precisava ir para a China, presidente da empresa, cara de 2 metros de altura, olha para os diretores e fala assim, quero ouvir um por um. O primeiro foi o tal do Gilberto, que era da engenharia, ele tinha acabado de construir uma fábrica em Manaus. O cara vira para o presidente e fala assim, Sten, nome do presidente, Sten, manda o Alexandre embora agora. Esse cara é um irresponsável. A gente acabou de construir uma fábrica em Manaus e ele está falando de importar da China. Aí eu falei, lascou, agora já era. E foi passando de diretor em diretor. Até que chegou no último, que era um cara de 33 anos de idade, super inteligente, muito inteligente. O cara vira para o presidente e fala assim, a decisão é sua, Sten. Eu não vou dizer o que você tem que fazer. Mas, Sten, você tem 3 possibilidades aqui. A primeira, ouve o Gilberto e manda esse cara embora. Faz sentido. Construiu a fábrica e ele não quer a fábrica. A segunda, deixa ele para a China. É a única opção que existe, não tem outra. E a terceira, não faça nada. Deixa como está. E se você não mandar ele embora e não deixar ele ir para a China, é como se você o deixasse sangrar até a morte. Faça o que você quiser, você que é o presidente.
presidente olha para mim e fala assim, eu te deixo para a China com 2 condições. A primeira é que você leve alguém da engenharia. Falei, aceito, chefe. Qual é a segunda? Falei, a segunda você vai levantar e vai agora. A mãe da minha filha, minha ex-mulher, estava grávida de 7 meses, gravidez de risco. Falei, se nas próximas 2 semanas a Luna nascer, manda foto. Preciso ir para a China. Eu cutuquei. Tem que ir. E eu fui. A Luna esperou, eu vi o nascimento dela depois. E depois de desenvolver fornecedores chineses, e com tudo pronto, a gente não conseguiu levar adiante na Siemens. Aconteceu um outro imbróglio, que é uma outra história, e a Siemens foi vendida. E nesse momento que a Siemens entrou em processo de venda, eu comecei a pensar em empreender, abrindo o meu CNPJ, porque agora eu conhecia tudo. Agora eu conhecia fornecedores, eu conhecia clientes, eu conhecia equipe. Eu sabia como fazer, e eu queria ganhar dinheiro. E o meu chefe sabia disso. Aí chegou o dia 17 de julho, que é o dia que mudou minha vida. No dia 17 de julho eu fui demitido às 9 da manhã. 2 dias meu chefe tentou me mandar embora. Dia 17 de julho era uma terça, ele queria me mandar embora na sexta. Só que eu estava visitando o cliente, tentando vender. Depois ele queria me mandar embora na segunda. Eu saí depois do almoço para visitar cliente, ele não conseguiu de novo. Na terça, quando eu cheguei, ele me mandou embora. Falou, antes que você saia, você está demitido. 9 da manhã eu fui demitido. Deixei para trás tudo que eu tinha na Siemens. Eu tinha cartão de visita poderoso, eu tinha secretário, eu tinha carro da empresa, eu tinha um bom salário, eu tinha tudo na Siemens. Tudo virou uma sacolinha de plástico com meia dúzia de objetos dentro. E eu voltei para casa triste, sem alegria alguma. Eu fui demitido. Acabou para mim. Quando eu cheguei em casa, no mesmo dia, meio-dia, minha filha olha para mim, levanta e anda pela primeira vez. Ela tinha 1 ano. A hora que eu vi a minha filha andar, coisa de Deus. A hora que eu vi a minha filha andar, falei assim, eu não posso ficar do lado 2 da vida sofrendo porque fui demitido. Liguei para uma pessoa que eu conhecia e marquei de tomar um café com ele à noite para falar sobre um projeto de importar da China. Só que antes de eu ir para o café, um avião da TAM explodiu em São Paulo. O dia 17 de julho foi o dia que caiu um avião da TAM. Eu podia ficar em casa vendo o noticiário, ligar para ele, estava chovendo naquela terça-feira, e falar assim, cara, vamos deixar para outro dia, porque aconteceu uma tragédia aqui em São Paulo. Não, o avião já caiu, não tem mais o que fazer. Eu, particularmente, não tenho. Preciso seguir a vida. E o que eu fiz? Fui lá para o café. A R70 nasceu naquele dia. E como terminou meu dia 17 de julho? Meu dia 17 de julho terminou 11h30 da noite, que é a hora que a China acorda. Quando eu liguei para o fornecedor que eu tinha conhecido 1 ano antes, e fiz uma pergunta para ele. Falei assim, você está pronto para fazer negócio? Are you ready? E ele falou, sim, yes, estou. Falei assim, então, eu não sei como ainda, mas eu vou levantar uma empresa e eu vou importar de você. E aí, entra a prova de fogo quando a gente quer empreender. A gente precisa testar na prática tudo, colocar em prática tudo aquilo que a gente testou durante a nossa carreira. E eu confesso que me preocupa um pouco quando eu ouço jovens, guerreiros, como vocês que pensam em empreender desde o dia 0. Porque no dia 0, a gente não tem ainda muita experiência. Pode ser que dê certo, mas é bom tomar um pouquinho de cuidado. Eu tive que colocar muita coisa em prática. E o que eu coloquei? Primeira coisa, eu precisava de grana, precisava de dinheiro, eu não tinha capital, precisava de muito dinheiro. E aí eu arranjei uma reunião com os investidores. O cara principal da empresa de investimento se chamava Richard. Encontrei com ele e propus uma aliança super justa. Qual que era a aliança? Ele colocava dinheiro na operação inteira. Eu ia para a China, comprava com o dinheiro dele, aí ele importava e deixava no estoque dele. Eu falava para ele vender, ele vendia. O dinheiro dele, vendia em produtos. Quando ele recebesse, se ele recebesse, metade do lucro era meu. Ele falou, cara, mas espera aí, e as despesas, quem paga? Eu falei, você. E se o cliente não pagar, quem é que vai ficar com prejuízo? Falei, você. E se der assistência técnica, quem paga? Falei, você. Falei, cara, e é metade? Falei, é. Aí ele falou, ó, antes de eu te dar um sonoro não, eu vou te dar uma semana para você pensar, volta na quarta que vem. Nessa época eu tinha um sócio, que é o R do AR70, e falei para ele assim, não vai rolar, 50-50. Ele falou, não, 10,90 já é lucro, vamos ficar com 10%. Passou uma semana,
Eu tenho esse problema, eu não consigo ensaiar. Não consigo. E a equipe fala assim, treina para palestra. Eu falo, não dá, porque eu vou mudar de ideia. E aí no caminho para a reunião, uma semana depois, eu saí de Alphaville, que era onde a gente estava pensando em montar escritório, mas temporariamente era na loja de conveniência do posto Shell da Araguaia. Saí aqui de Alphaville, determinado a falar 10,90 para o Richard. Na Marginal Pinheiros eu mudei de ideia. E eu encontrei o Richard. E o Richard falou, e aí, pensou? Eu falei, pensei. Ele falou, qual é a proporção? Eu falei, antes de eu te falar a proporção, eu tenho uma pergunta. Por que o seu dinheiro vale mais do que o meu conhecimento? Porque sem o meu conhecimento, você não vai multiplicar o seu dinheiro. Eu estava pensando nisso. Então, eu acho que é super justo o 50-50. Aí ele falou assim, Alexandre, é a sua última palavra? Aí eu pirei e falei, é. Ele falou, tá bom, negócio fechado, vamos começar. É isso. É isso. Poxa, o que aconteceu? Resultado, eu mostrava para ele quanto a gente ia fazer de resultado. E o que mais que eu tinha? Networking absurdo. Eu tenho recordação de ter brigado com 2 tipos de pessoas ao longo da minha carreira. O primeiro tipo, está envolvido um cara que era quase que irmão gêmeo. Pensa aí, vocês devem ter aquele amigo, aquele amiga que é unha e carne. Sabe quando você olha e fala assim, meu, esse daí, cara, esse eu tô colado com ele. Ele e um outro pertencem ao primeiro grupo. Eles me roubaram. A gente juntos construiu alguns milhões de reais. Mas depois eles se juntaram e me roubaram em 700 mil. Não interessa se era 700 mil ou 7 mil reais ou 700 reais. Eles me roubaram. Fora. Nunca mais falei com eles. Não tem interesse. Eu não roubo ninguém, ninguém me rouba. Pô, e aí? Você abriu um processo contra eles? Não, não precisa. Não precisa. Não cabe a mim. Mas contato eu não quero. E o outro grupo, que de vez em quando eu arranjo uma encrenca, é quem não me paga. Eu tenho cliente que não me paga. E aí eu vou cobrar e ficar bravo. A equipe liga, escuta, você está devendo. Ele fala, eu sei, eu pago qualquer dia desse. Fala assim, nem a pau. Aí para cliente que não tá pagando, a gente protesta. Aí protesta, o cara fica bravo e fala que não quer comprar mais de mim. Esse também eu não preciso. Mas esses 2 grupos, e talvez eu esteja falando de 10 pessoas no máximo, são os desafetos profissionais. O resto é tudo amigo, tudo conectado. Como? Linha mole? Não, linha dura, porque a gente precisa liderar. E o que é liderar? Liderar não é o populismo, liderar é fazer o que é certo. E quando você tem network, a hora que você abre um CNPJ, aí as coisas começam a funcionar, porque você percebe que as pessoas te ajudam, elas estão com você. Pessoas fazem negócio com pessoas, não esqueçam disso. Networking é super importante. O que mais que é importante? Hands-on, mão na massa. Na Siemens eu tinha secretária. Ontem quem comprou a minha passagem para a China fui eu. Quem pagou fui eu. Quem fez o roteiro fui eu. É mão na massa o tempo inteiro. Assim você empreende. Você empreende decidindo. Né? Parece coisa do além. Eu abri o CNPJ no dia seguinte o telefone tocou. 2 propostas de emprego para não começar a R70. Uma da Sony para voltar para lá, falei com vocês anteriormente, e uma de uma americana para fazer a América Latina inteira ganhando uma baita grana. Não, eu disse não para as 2. Eu estava pronto para empreender. Quando a gente empreende, a gente decide o tempo inteiro. E o que a gente mais precisa fazer? Aprender. Vocês têm uma chance de ouro. Daqui 1 mês e meio, eu não sei para onde vocês vão estar indo. Talvez alguns vão fazer intercâmbio, outros vão para a faculdade, outros vão para o cursinho, outros vão dar um tempo. Não tem problema. Qualquer direção está certa. Mas a gente precisa aprender. Hoje vocês têm a internet. Eu nunca assisti tanto como fazer palestra, como montar palestra, como fazer não sei o que, como fazer não sei o que lá, como nesses últimos meses. Fazer podcast exige um aprendizado absurdo. Amanhã eu vou falar com uma pessoa do mercado financeiro que cuida de agro. Cara, eu nunca fiz agro, eu nunca fiz mercado financeiro. Tem que aprender, você tem 1 semana para isso. A gente tem que aprender o tempo inteiro. E quando a gente aprende, a gente faz bem feito. Eu, quando fiz MBA, fui para a SPM. Tinha uma SPM aqui em Alphaville. Eu levei o case da R70 para lá. Até hoje, se mandar uma mensagem aqui pelo Instagram, pelo WhatsApp, para quem estudou comigo, todos eles vão perguntar como é que está a R70. Eu não sei onde é que eles estão trabalhando e nem lembro onde eles trabalhavam. Mas a R70 virou case de 2 anos de MBA da SPM. Deu super certo. Quem já está empreendendo aqui, usa a faculdade, já que o Mackenzie está no fim, para levar os cases reais, façam exercícios. Aprender é fundamental. Aprender
é igual tomar banho. Você toma a vida inteira. O dia que você parar de tomar, não tem jeito, vai dar ruim. Então a gente não pode parar de aprender, senão complica bastante. O que mais? Constância. A gente tem que ter muita constância. O que eu faço? O tempo inteiro eu viajo. O tempo inteiro. Fazer o quê? Negócios. Qual é a dinâmica? Entro no avião, 30 horas de avião, desço na China, México muitas vezes também, Estados Unidos, tantas outras. Desço do avião, vou no banheiro, troco de roupa, passo o perfume e vou trabalhar. Os caras falam, pô, você é louco, você viaja 30 e tantas horas de avião e não vai pro hotel descansar? Eu falo, meu amigo, eu tive um hotel no ar 30 horas. Preciso desembarcar e trabalhar. Com que frequência? O tempo todo. Eu já fiz bate e volta para a China. O que é bate e volta? Bate e volta é descer de manhã, pegar um produto que um fornecedor meu não embarcava e eu precisava entregar para o meu cliente, voltar para o aeroporto, mais 30 horas de volta. Como? Irritado? Não, feliz, deu certo, estou com o produto na mão. Constância. Se vocês tiverem constância na vida de vocês, escrevem ou guardem o que eu vou falar. Muita gente já vai ficar para trás porque não vai ter constância. Constância é fundamental. Estratégia é imprescindível. Onde a gente quer chegar? Inclusive para escolher a faculdade de vocês. Antes de falar assim, eu quero fazer medicina, engenharia, história, ciência da computação. Antes de tudo isso, pense o seguinte, onde vocês querem chegar? O que vocês querem ter daqui a 5 anos e daqui a 10? Será que o curso que vocês estão pensando tem aderência com o que vocês querem? Isso é estratégia. Se a gente não tem a estratégia definida, a gente não sabe para onde ir. E liderança é fundamental. Eu lidero quem? Todo mundo. Como? Fazendo. Não é mais na força. Já foi na força, já foi no chicote. Eu lidero a minha filha falando para ela ir para a balada e fazer tudo o que ela quiser, desde que ela possa me contar. Eu lidero o meu filho contando para ele o que ele tem que fazer dentro da empresa como estagiário, indo buscá-lo no colégio, jantando com ele todas as noites. É assim que se lidera. Se lidera a equipe pelo exemplo. Se lidera a amizade, cumprindo e entregando aquilo que você se compromete. Liderança é fundamental. E para fechar, não é o último, mas é o mais importante na minha vida, fé e família. Por que fé e família? Porque absurdos acontecerão. Não saiu nesse... tá aí nesse slide. Dá uma olhada lá, ó. 2007, que bacana. Fundador, CEO, chairman, lindo. Com 28 anos de idade começou a R70. Quanto que eu fiz de dinheiro na R70? 32 milhões. 25 eu perdi ano passado. Por quê? Porque eu tomei uma decisão de não deixar uma montadora de automóvel desabastecida. Acho que ficou vermelho aqui, mas está funcionando aí. Tomei a decisão de não deixar uma montadora de automóvel desabastecida. Fiz um estoque absurdo para ele. Ele me dizia que se ficasse sem estoque ele quebraria, ele faliria. Peguei toda a grana da empresa, todo o lucro acumulado. Obrigado, peraí. Todo o lucro acumulado botei no negócio para ele. 6 de maio do ano passado. Não foi ele que me ligou. Saiu no jornal que ele estava fechando a fábrica dele. Ele fechou uma montadora de automóvel, fechou a fábrica e eu fiquei com todo o estoque. 32 milhões. Cadê os 25? No estoque. O que eu faço? Jogo fora, a montadora fechou, os caras foram embora. E aí, como é que resiste? Como é que não pula da janela? Eu tenho família e eu tenho fé. Se tudo funcionou até aqui, foi porque Deus me deu. E a hora que não funcionou como eu queria, lá do 2 de Epicteto, vou trabalhar, arregaça as mangas e constrói tudo de novo. Faz parte. E sem a família, já teria jogado a toalha. E é assim o tempo todo. Pô, só business dá errado? Quem dera se só business desse errado. Eu tive uma época que a mesma filha que vai para a balada tinha 2 anos de idade. E a gente só podia se ver uma vez a cada 15 dias. Era para mim um absurdo. E eu precisava encontrar uma maneira de falar com a minha filha. Como assim ficar 2 semanas sem falar com a minha filha? E o único jeito que eu tinha de falar com a minha filha era ligar no celular da babá dela. Não tinha outro telefone, tudo bloqueado. E aí eu arranjava reunião em São Paulo todo dia na R70. Para que no trajeto de Alphaville para São Paulo eu ligasse no celular da babá e falasse com a minha filha. E eu não gosto de chegar atrasado. Eu cheguei adiantado aqui, eu sempre chego adiantado. Mas naquela época eu atrasava todo dia. Porque eu chegava na porta dos meus clientes
e falava assim, agora tem que desligar o telefone. E aí eu falava para minha filha o seguinte, filha, cheguei, você tem mais alguma coisa para me falar? E ela sempre respondia a mesma coisa, tenho, e começava tudo de novo. Ela era a minha prioridade. Vamos chegar atrasado. Até quando? Até quando a gente resolveu. E o que aconteceu depois que a gente resolveu? Há, sei lá, 10 anos pelo menos, todo mundo sabe que quarta-feira é o dia de eu almoçar com a minha filha. Quarta-feira é o dia que eu pego no colégio, é o dia que a gente almoça, é o dia que a gente passa boa parte da tarde juntos. E sexta-feira, alternadamente. O que mais a gente faz junto? Assiste Fórmula 1 e tantas outras coisas. Sabe por quê? Porque eu saí do lado 2 e voltei para o lado 1. Eu enfrentei esse momento. Como? Com fé e com a minha família inteira do meu lado. Sem família não ia dar certo. Deve ser muito triste conseguir as coisas e não ter para quem contar. Conta para a família, exercita. Isso é importante. A gente construiu na R70, para fechar aqui lá da R70, assim, clientes muito maiores do que nós. Nós já entregamos centrais multimídia, CD players, tudo que faz barulho dentro do carro para 12 montadoras. Certamente vocês já andaram em carros de uma ou mais montadoras que estão aí. Em alguns deles a central multimídia é nossa, a R70. A gente começou do zero, mas deu certo. E o que mais que a gente fez? Eu sempre concorri no mercado com clientes enormes. Eu consegui transformar alguns deles em clientes. Por quê? Porque se eu fosse competir com eles, eles me matariam. Então tem 3 exemplos. Posito é o mais conhecido aí, foi muito conhecido com alarme brasileiro, mas também tem concorrentes de fora. Tem Philips, que é muito mais conhecido, tem empresas dos Estados Unidos do setor automotivo. O meu negócio é fazer negócio, inclusive com concorrente. Poxa, Alexandre, legal pra caramba. O que eu posso tirar de lição? Aí aqui é a parte mais importante da palestra para vocês. Aqui começa a minha entrega para vocês. Que começa hoje e termina quando vocês quiserem. Pode ser daqui a 15 minutos. Mas a gente pode caminhar junto muito tempo. A primeira coisa, eu demorei demais para aprender, é classificar o que é atividade fim e o que é atividade meio. O que é atividade meio? É tudo aquilo que a gente quer, mas não pode ser o objetivo da nossa vida, o objetivo final, senão dá errado. O que a gente tem como atividade meio? Primeiro é a formação acadêmica. Poxa, eu vou terminar que o ensino médio acabou. Não acabou nada, é só... Atividade meio é como se fosse um veículo, uma plataforma para você chegar em algum lugar. Formação acadêmica é muito importante. Olha só, eu fiz colégio... Falhou de novo. Vamos lá. Eu fiz colégio técnico em eletrônica. Mas como técnico em eletrônica, eu trabalhei só um mês. Então não valeu a pena. Valeu muito a pena, porque se eu não tivesse feito colégio técnico, eu não teria sido convidado para ir trabalhar com vendas, porque eram vendas técnicas. Precisava ter formação técnica. E depois eu fiz jornalismo na faculdade. Poxa, trabalhou como jornalista? Não. E para que adiantou? Porque eu aprendi a me comunicar. Quando os meus concorrentes, entre aspas, que trabalhavam junto comigo, falavam inglês, falavam espanhol, os caras sabiam mexer em Excel, em PowerPoint, sabiam se relacionar muito melhor do que eu, não sabia nada. Mas eu tinha formação acadêmica e eu aprendi a me comunicar. Aí depois eu fiz um MBA em negócio que está mais alinhado. Então a formação acadêmica não é o fim, é só atividade meio. O que mais? Dinheiro. Quem não quer ganhar dinheiro? Quem não quer ganhar dinheiro? A R70 começou por causa de dinheiro. O pessoal me pergunta, o que significa o 70? 70 era quanto eu queria ganhar por mês, quando eu fundei a R70. E hoje, antes de vir para cá, eu fiz uma conta central, fazendo a atualização do dinheiro. O dia que eu falei que eu queria ganhar 70 mil, se fosse hoje, seria 182 mil por mês. Quem não quer ganhar 182 mil por mês? Todo mundo quer. Quem pode? Todos nós. By the way, aliás, se pegar 182 e multiplicar pelos 16 anos de R70, dá 35 milhões. A gente fez 32. A gente fez praticamente o plano. Né? E o que a gente perdeu, a gente vai recuperar. Mas o dinheiro não é atividade fim. Se dinheiro fosse atividade fim, a nossa conta bancária representaria na íntegra o quão feliz nós somos. E vamos parar para pensar, quantos de nós já tivemos dinheiro na conta e ficamos tristes? Eu também. Quantos caras famosos
tem pulado de prédio. Não é por uma questão financeira. É porque dinheiro, gente, é atividade meio, isso é muito importante. Não é atividade fim. A tecnologia é atividade meio. A gente não sai hoje do Instagram, do TikTok, de chat GPT. Tudo isso é muito legal, mas assim, cara, é atividade meio. Se eu estou usando o Instagram, eu estou usando o Instagram para me levar aonde? Se eu vou usar o chat GPT, eu vou usar para que ele me dê o quê? A resposta para o trabalho? Isso não é atividade fim, isso é atividade meio, mas é muito legal. E por fim, empreender. Poxa, já sei qual é a atividade fim. É empreender pra caramba. Não, é atividade meio também. Aí complicou. O que é atividade fim? A atividade fim é o seguinte: 3 pilares. A atividade fim é fazer as coisas, é viver, não é fazer as coisas não, é viver com excelência. O que é viver com excelência? O primeiro cara que falou disso foi Aristóteles, que em algum momento da vida acadêmica de vocês, você já deve ter ouvido falar desse cara. Aristóteles dizia o seguinte: o ser humano ele entra em estado de excelência quando ele desabrocha. Muitas são as vezes que eu pego o carro, 4 horas da manhã, vou até Marília, no interior de São Paulo, para fazer negócio com o cliente e volto no mesmo dia, porque eu gosto de dormir em casa. Vou como? Vou feliz. Apresento o quê? Eu faço a melhor apresentação, a melhor construção. Eu quero fazer as coisas com excelência. Se sai do jeito que eu quero, é outra história. Mas, de novo, a gente se preparou para esse momento com vocês, porque a gente busca a excelência. Se eu estiver fazendo as coisas com excelência, eu entendo que eu cheguei na minha atividade fim. Só a excelência? Não. Eu também preciso ter alegria. Um outro filósofo, esse para a gente já mais desconhecido, holandês, chamado Spinoza, ele dá um exemplo fantástico de alegria. Ele fala assim: alegria é quando a gente se sente potente. E aí eu comecei a refletir, é verdade. Eu não gosto de acordar cedo. Não gosto. Minha mulher pula da cama, cedo, rindo, perguntando, conversando. Eu não gosto. Agora, se eu tiver que ir para Marília de carro, eu levanto igual a ela. Então não é o levantar cedo. É o levantar cedo para fazer o quê? Eu adoro chegar em casa e abrir a porta depois de um dia de trabalho. Pode ser o dia mais exaustivo. Mas a hora que eu abro a porta, eu entro feliz. A hora que eu chamo meu filho para ir para a academia, eu também não gosto de academia. Mas a hora que eu chamo meu filho para ir para a academia, ele fala: vamos sim. Pô, parece que eu tomei Red Bull. Alegria é fundamental. E o contrário da alegria é o quê? Tristeza. O que me deixa triste? Cara, é quando as coisas dão errado. E quantas vezes dão errado? Muitas. Quantas vezes você chega em casa, vocês também chegam em casa, cheios de boas intenções, e as coisas não saem como vocês pensaram. Você não consegue encaixar uma palavra certa para quem está te esperando em casa. E aí dá tudo errado. O que acontece comigo? Fico triste. Eu saio da minha atividade fim, mas aí eu lembro dela. Falo assim: amanhã eu tenho que fazer diferente. Porque sem alegria a vida não faz sentido. E o que mais para fechar? Jesus. Jesus, se vocês estudarem filosofia, foi o cara mais incrível do ponto de vista, inclusive, filosófico, que falou coisas que ninguém tinha falado. E Jesus ensina algo que eu só consigo entender hoje. Sabe quando é que eu faço as coisas com excelência e quando eu fico alegre de verdade? Quando eu entrego a felicidade para alguém que não sou eu. Isso é muito louco. Construir uma casa aqui em Alphaville. Como é que eu entrei em casa? Feliz. Um dia eu comprei uma BMW. Olha, o Chevette virou uma BMW. E aí, como é que foi buscar a BMW? Ah, legal, foi bem legal. Foi bem legal. Legal pra caramba. Como é que é ver a minha família feliz? Cara, não posso nem falar aqui. É muito legal. É outro nível de felicidade. O que vai acontecer se a gente terminar aqui e vocês apontarem o celular para o QR Code e daqui a pouco mandar uma mensagem e falar assim: puxa, eu quero tomar um café com você na R70. Nível de alegria lá no espaço. Por quê? Porque Jesus explica que o amor, o ápice do amor que ele chama de ágape, é quando a gente vê a felicidade do outro. O meu filho,
Talvez alguém aqui conheça o pastor Hilder, da Igreja Presbiteriana. Alguns anos atrás, o pastor Hilder, num culto, falou que o processo de nascimento de uma pessoa é perfeito. Falou que, cara, Deus é muito perfeito. Porque é o seguinte, quando a mulher está grávida, o neném começa a crescer, você vê a barriga crescendo, você tem todo um processo, toda uma preparação. A hora que nasce o neném, não tem como se apaixonar. Não dá, cara. O pai vai sempre amar os filhos. E foi assim com as minhas duas filhas. Eu vi isso acontecer. A hora que elas nasceram, eu já estava apaixonado. E o pastor Hilder falava exatamente isso. Mas esse ano, eu penso que é um pouco diferente. Eu entendi uma coisa bem diferente. Porque o meu filho não nasceu da barriga da minha mulher quando eu estava casado com a minha mulher, porque eu estou no meu segundo casamento. Meu filho chegou para mim quando ele tinha 2 anos. Aí talvez vocês falem assim, entendi, é o seu enteado? Não, é meu filho. Entendi. Quer dizer, você engravidou a mãe dele, ficou 2 anos... Não, é que eu conheci a minha mulher, ela já tinha o meu filho, ele já tinha 2 anos. E por que você fala filho e não é enteado? Porque ele é meu filho. Desde quando? Desde o dia que eu o vi. Desde o dia que eu me tornei responsável por ele. E aí quando eu o vejo feliz, eu olho para isso e falo assim, tudo faz sentido. Tudo faz sentido. Se eu ver o meu filho triste, nada faz sentido. Isso é o amor de Jesus, que transcende ao processo de crescer a barriga. A gente precisa se doar para os outros. E aí, evidentemente que eu tenho um nome. Um dia, Freud chamou tudo isso, deu um nome diferente, Spinoza deu outro, Aristóteles, Platão, tal, eu dei um. Quando a gente encontra a excelência, a alegria e o amor de Jesus, como é que é a nossa vida? É uma vida 2 steps ahead. É uma vida onde a gente está 2 passos à frente. Quando? O tempo todo. Por quê? Porque a vida é curta demais para ser pequena. O que é uma vida pequena? É uma vida apática. É uma vida onde a gente não dá bola ao que está acontecendo. Mas a gente pode fazer muito diferente. E aí, pessoas, vem um chamado, que é um convite para vocês virem comigo. Virem comigo para onde, Alexandre? Primeiro passo, a gente precisa escolher o que é que vocês vão fazer. E eu queria deixar aqui, nesse processo final, as portas da R70 abertas a cada um de vocês. E se vocês entenderem que vocês não estão precisando não, mas o irmão mais velho está precisando, o pai está precisando, o vizinho está precisando, o amigo está precisando, indica também, fala para ir lá. Para quê? Para a gente desenhar qual é o seu primeiro passo. A gente hoje vai no nutrólogo, a gente vai no nutricionista, a gente vai no psicólogo, a gente procura um monte de auxílio. Tudo legal. Mas quando a gente fala de empreendedorismo, às vezes a gente tem uma aula boa. Às vezes a gente encontra alguém. Não precisamos disso. Tem muito material hoje para compartilhar. Então a pergunta é assim, qual é a sua constrana? Qual é o seu primeiro passo? Qual vai ser o seu primeiro emprego? Qual é o seu plano? E o plano de vocês pode ser começar a trabalhar daqui a 5 anos. Não tem problema não. Aonde? No hospital? Legal. Não dá para fazer história na faculdade. Querem trabalhar com o quê? Em obras? Não dá para fazer economia, tem que fazer engenharia. E às vezes o óbvio, é óbvio para mim que tem 30 anos a mais que vocês. Então assim, vem comigo e a gente constrói. O seu primeiro passo não vai ser aqui, mas pode ser depois. Porque quando a gente dá o passo correto, a gente entra numa jornada para que a gente tenha sabedoria desde sempre. E o que é a gente ter sabedoria? Sabedoria é a gente resistir quando a gente encontrar o Oscar na nossa vida. O japonês demoníaco. Fundamental para o meu crescimento. A gente tem que resisti-lo, porque depois do Oscar sempre vai vir o Eduardo. E quando a gente encontrar um Gilberto de uma engenharia de uma empresa alemã que recomenda ao presidente te mandar embora, em frente. Se você tem razão, se você luta pelo que é certo, em frente, com sabedoria. Nunca por vaidade ou por ego. E com sabedoria, a gente aprende também a amar o nosso cônjuge, que é outro tema que está
em alta. Pô, como é que eu amo o meu cônjuge, o meu namorado, a minha namorada? Simples, queiram. Queiram. Façam pactos de fidelidade com o seu cônjuge e não se traia. O que mais? Faz 27 anos que apareceu a primeira foto minha na formatura, que eu estava no mesmo banco que vocês. Daqui a 27, eu ficaria muito feliz se recebesse, não sei nem se vai ser mensagem daqui a 27 anos, mas algum tipo de comunicação dizendo que um de vocês veio num colégio como esse falar com jovens como vocês, porque é legal demais compartilhar com uma nova geração aquilo que você fez. Isso é legado. E cada um de nós tem a obrigação não só de deixar, mas de multiplicar o nosso legado. E ética. Ética é fazer o que é certo, já disse isso. Eu aprendi também esse ano que quando a gente tem um combinado, a gente tem que cumprir. Ainda que a outra parte não mereça, que a gente tenha tanta entrega, que a gente tenha fidelidade àquilo que a gente combinou. Mas quando a gente descumpre, a gente não está sendo bad boy, bad girl com a outra parte. A gente está se traindo. Cara, a gente tem que fazer as coisas com ética. A vida de vocês é muito longa. Como é que a gente vive uma história que não é real? Como é que a gente não fala o que é verdade todos os dias? A gente tem que aprender a viver com ética. E o melhor caminho é sempre o caminho reto. É sempre o caminho correto. Né? E mentoria é algo que tem funcionado demais. Última história, último exemplo aqui real. Eu tenho mentorado um menino pobre, que não é de Jandira, mas é de Piracicaba, que não tinha muito senso de direção das coisas. Trabalhava numa loja de sapato e um dia, conversando comigo, falou que queria trabalhar em banco. Aí ele fez um primeiro curso para trabalhar em banco, mas ele não tinha faculdade. Aí entrou na faculdade, porque sem faculdade o banco não contrata. Falou assim, mas muita gente deu certo na vida sem faculdade, mas o banco não contrata. Aí ele foi para a faculdade, fez um cursinho chamado CPA 10. Entrou no processo seletivo para fazer estágio no Itaú, passou e me ligou. E falou assim, escuta, passei no Itaú, antes de eu começar a trabalhar, posso passar um dia com você na R70? Eu falei, pode. Aí ele passou um dia lá. O que ele aprendeu? Só coisa básica. O que é coisa básica? Tem que chegar no horário. Como se portar numa reunião, entregar antes da hora, surpreender o teu chefe. Não interessa quanto você ganha, o que interessa é quanto você entrega. E a gente desenhou, o programa de estágio dele era de 1 ano. 3, 4 sextas-feiras, estava chegando em casa à noite, ele me ligou. Foi efetivado no Banco Itaú com 3 meses. Falei, mérito de quem? Dele. Qual é a minha contribuição? Falar algumas coisas. Se vai seguir ou não é outra história, mas quando segue dá certo. Então, de novo, sem nenhum tipo de compromisso. Não estou dizendo aqui que vocês vão fazer um pix para minha conta, não é esse o objetivo aqui não. Mas se vocês precisarem de qualquer tipo de informação, suporte, mentoria, querem passar uns dias lá na S70, fácil não vai ser. Mas vai ser legal pra caraca, vocês estão todos convidados. E aí, empreender vale muito a pena. Como é que eu meço se empreender vale muito a pena? Estamos aqui conversando, 1 hora talvez, nem sei que horas são. Mas se em algum momento, se algum slide, se alguma coisa que vocês ouviram, vocês pensaram assim, puxa, que legal, quero escanear, vou ligar para esse cara, vou mandar uma mensagem, vou indicar para alguém, vou compartilhar essa palestra, vou compartilhar um conhecimento, um pensamento, já valeu muito a pena para mim. Valeu o quê? Valeu os 30 anos de carreira. Valeu me preparar para vir aqui. Porque vir para cá é sobre vocês, não é sobre mim. Então esse é o convite, esse é o chamado, e eu tenho certeza absoluta, que todos vocês que quiserem, daqui a 2 meses, terminando o ensino médio, dar o primeiro passo em direção ao empreendedorismo, além daqueles que já deram, se vocês derem o primeiro passo de maneira correta e não desistirem, o nosso país vai ser muito melhor. A gente vai viver, eu creio nisso, um momento em que a gente vai viajar para os Estados Unidos ou para a Europa e a gente vai voltar, não falando que lá é melhor, mas a gente vai voltar falando assim, nossa, como a gente tem evoluído como nação. E a responsabilidade hoje está nas minhas mãos. Hoje está nas mãos dos pais de vocês. Mas daqui a 27 anos vai estar nas mãos de vocês,
que vocês queiram fazer aquilo que hoje eu vim fazer, que é viver por vocês. Porque se vocês fizerem isso, vocês estão confirmando o que Jesus falou vale muito a pena e é o mote central da nossa vida. Essa é a atividade fim. Se tudo acabar nesse instante, eu posso falar assim, missão cumprida, entreguei aquilo que eu vim fazer. É isso, pessoal. Do mais, fica aí o muito obrigado e o convite para a gente falar.